Fala, turma, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre lentes esféricas. É muito importante que para esse estudo já se conheça o estudo dos espelhos esféricos, que é bem parecido, e o estudo, logicamente, da refração. Afinal, em uma lente, o que acontece, logicamente? A luz atravessa, ela passa pela lente. E a gente sabe que quando a luz passa de um meio para o outro, esse fenômeno é chamado de refração, não é mesmo? Bom, para começar a falar sobre lentes esféricas, nós temos que saber que elas podem ser construídas de duas formas. Existem as lentes de bordas finas e as lentes de bordas grossas. Então, talvez no óculos seja difícil de perceber, mas quando tu pegar uma lente, pessoal, por exemplo, uma lupa, o farol de um carro, certo? Tu vai notar que essas lentes elas podem ter a parte central mais grossa e a borda mais fininha, ou a borda mais espessa e a parte central mais fininha, certo? Na construção delas. Por isso são as lentes de bordas finas, como essa aqui, ó. Imagina que isso aqui é a lente de lado, assim, ó. Ela é mais fina na extremidade, ela tem as bordas finas. Ou uma lente com esse formato aqui, ó. Ela é mais fina no meio, ela tem as bordas mais grossas. Então, bordas finas, bordas grossas. O comportamento da lente, pessoal, depende do meio na qual ela está inserida. Basicamente, o caso mais geral e mais importante é esse aqui. Quando uma lente está inserida em um meio que é menos refringente que ela, ou seja, o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. O exemplo mais clássico é a lente de vidro no ar. A maioria dos exemplos vai ser assim, né? Uma lente de vidro imersa no ar, certo? O vidro tem índice de refração maior que o ar. Basicamente, nesse caso principal, o que acontece é o seguinte: as lentes de bordas finas possuem comportamento convergente, certo? Isso quer dizer que os raios chegam nessa lente e convergem, se encontram em um ponto, né? Eles convergem para um ponto. E as lentes de bordas grossas possuem comportamento divergente, certo? Bom, caso a lente esteja imersa em um meio mais refringente que ela, o índice de refração do meio for maior que o da lente, pessoal, esse comportamento óptico é invertido. Mas isso costuma cair bem pouco. Por quê? Porque isso é pouco comum. Quando que eu vou ter uma lente que tem índice de refração menor que o meio no qual ela está inserido? Bom, talvez se tu colocar um óculos de mergulhar e entrar na água, como fica ar entre o teu olho, pessoal, e o óculos, é uma lente de ar imersa na água. Poderia ser um caso em que a lente tem índice de refração menor que o meio. Mas percebam que é bem menos comum, né? O mais comum, o mais geral, e por isso que eu destaquei aqui, ó, é a lente ser mais refringente que o meio. Então, bordas finas é convergente e bordas grossas é divergente, certo? Se eu pegar esse caso aqui, galera, que é pouco comum, o comportamento óptico inverte, né? A lente de bordas finas fica divergente e a de bordas grossas que fica convergente, que se comporta de maneira convergente. Então, por isso que eu destaquei, botei até em azul, ó, fiz esse risco aqui, ó, 99% das vezes vai ser assim, certo? Então, essa lente, ó, ela tem as bordas finas. Isso quer dizer que os raios que chegam nela convergem para um ponto, certo? Bordas finas convergente. Sempre que uma lente tiver bordas finas, ela tem no final do nome dela a palavra convexa. Então, essa lente, ó, de um lado é plano, do outro é esférico. É uma lente plano-convexa. Bordas finas. Então, quando tiver a palavra convexa, tem bordas finas. Quando tiver bordas finas, é convergente. Agora, essa lente, percebam que ela tem as bordas espessas, as bordas grossas. Isso significa que os raios, pessoal, que chegam aqui, ó, eles divergem,
certo? Eles divergem. Comportamento divergente. Sempre que uma lente tem bordas grossas, no nome dela aparece no final a palavra côncava. Então é uma lente plano-côncava, certo? Plano-côncava. Plano convexa, borda fina, convergente. Plano côncava, borda grossa, divergente. De boa até aí, né? Agora percebam que tudo que eu explicar, eu vou explicar duas vezes. Primeiro para a lente convergente, depois para a lente divergente. Então tá aqui, ó, a lente convergente é a lente de bordas finas. Percebam que a representação é essa setinha. E na divergente, para representar que a borda é grossa, ó, é a setinha voltada para dentro, né? Pessoal, muito parecido com os espelhos agora. Ó. Eu tenho a lente, passando no meio da lente, o eixo principal, meu eixo de referência. Aqui muda um pouquinho o nome, ó. Onde a lente e o eixo principal se tocam, nós chamamos de centro óptico, ok? E uma coisa que muda razoavelmente, pessoal, é que a lente ela vai possuir dois focos e dois pontos antiprincipais, que são equivalentes ao centro de curvatura. Basicamente, o foco é sempre aquele ponto antiprincipal dividido por 2, certo? Então tá lá, galera. Eixo principal, centro óptico, os focos e os antiprincipais. Essa lente é convergente, então você já deve imaginar, né? Ó, na lente convergente, o raio converge passando para onde? O raio paralelo ao eixo principal, pessoal, converge para o foco, né? Lembrem-se que a gente dá um nome para isso. O foco se forma pelo próprio raio e não pelo prolongamento. Na lente convergente, o foco ele é um foco real. Agora, na lente divergente, o raio diverge, não diverge? O raio que chega aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Opa, ficou meio zoado isso aqui. O raio que chega aqui, ó, paralelo ao eixo principal, galera, ele vai divergir. Mas ele vai divergir na direção do foco. Então, o prolongamento dele vai para o foco. Isso tem um significado. Quando um ponto se forma pelo prolongamento, nós chamamos esse ponto de ponto virtual. Então, na lente convergente, o foco é real. Na lente divergente, o foco é virtual. Se a gente já adiantar um pouco, porque nós já estudamos espelhos, já dá de imaginar, né? O foco real quer dizer que ele vai ser positivo. O foco virtual quer dizer que ele vai ser negativo. Então, perceba que vai ser bem semelhante aos espelhos côncavos e espelhos convexos. Bem semelhante mesmo. Tudo bem? Bom, na sequência, mesmo estudo que os espelhos. Raios notáveis, para depois entender as imagens. Vamos lá. Bom, para os raios notáveis, lente convergente, lente divergente, vamos ver 3 raios que vão conseguir ajudar a gente a construir as imagens. Os primeiros 2 casos de cada uma das lentes vocês já vão saber de cara. Sabe por quê? Na lente convergente, a gente acabou de conversar. O que acontece quando um raio luminoso incide na lente, pessoal, e ele está se propagando paralelamente ao eixo principal? Ele refrata, ele atravessa a lente na direção do foco. Certo? Na direção do foco. E aí a gente já conversou lá nos espelhos que eu tenho o caso contrário. O que vai acontecer então com um raio, pessoal, que incide na lente passando pelo foco? Se o paralelo vai para o foco, aquele que passa pelo foco refrata paralelo. Certo? Então, os 2 primeiros casos nós já temos conhecimento aqui. Paralelo vai para o foco, pelo foco paralelo. Não é? Bom, o terceiro caso ele é o mais fácil de todos, pessoal. Todo raio que incide sobre o centro óptico da lente, então bem aqui onde a lente se encontra com o eixo principal, galera, ele não sofre desvio.
Olha que simples. Ele continua reto na dele. João, é igual os espelhos, né? Com a diferença que agora está acontecendo refração, né? O raio está passando para o outro lado. No espelho ele refletia. É a única diferença de fato. Bom, vamos para a lente divergente. Na lente divergente, pessoal, mesmo esquema. O raio paralelo, só atenção, né? Foco virtual. O raio paralelo ele desvia na direção do foco. É o prolongamento desse raio, galera, refratado que vai para o foco. Ó. Então, o raio ele é divergente, né? Ele se afasta aqui do eixo principal, mas se tu prolongar, ele tem que estar na direção do foco. Perfeito? O segundo caso aí também vai ser o contrário. O que acontece agora com um raio se ele incide na lente? Na direção do foco, ou seja, o prolongamento dele está na direção do foco, né? Foco virtual, pessoal. Sempre que eu falar em foco na lente divergente, tem que ser o prolongamento. Bom, ele vai refratar paralelo ao eixo principal. É o caso oposto, assim como esses dois são os opostos um do outro, né? E quando eu falo do centro óptico, eu não botei aqui, né? O ozinho, ó. Quando eu falo do centro óptico, pessoal, não muda, né? Basicamente, se um raio luminoso incide sobre o centro óptico da lente, ele continua como se nada tivesse ocorrido. Ele passa reto aqui, ó. É a incidência normal, né? Então agora nós temos 3 raios notáveis, 3 raios conhecidos para a lente convergente e 3 raios conhecidos para a lente divergente. A lente convergente, pessoal, o caso clássico aqui, para exemplificar um pouco esses raios notáveis, é o caso do farol de um carro. Porque se tu pegar o farol, basicamente ele é uma lentezinha convergente assim, ó. E aqui onde é o foco, a gente coloca uma coisa chamada lâmpada. Certo? Aí essa lâmpada, o que ela faz? Ela emite raios de luz aqui, né? Como ela sai do foco, esses raios refratam na lente de forma paralela. Certo? Então, isso aqui, na verdade, isso aqui está aqui, né? É esse caso aqui, ó. Porque aqui tinha mais espaço. Então, o farol, a lente de um farol de carro é uma lente convergente. Mas a gente vai falar das aplicações das lentes agora, tratando das imagens de cada uma das lentes. Bora desenhar. Muito bem. Acredito que vocês já tenham visto isso antes, no estudo dos espelhos. O que nós vamos fazer para construir as imagens da lente convergente primeiro? Vamos aproximar o objeto da lente, pessoal. Antes do anteprincipal, sobre o anteprincipal, entre o anteprincipal e o foco, sobre o foco, entre o foco e a lente, entre o foco e o centro óptico. Então, o primeiro objeto, vamos posicionar ele aqui, ó. Fazer aquela famosa setinha, tá lá. Ele está antes do anteprincipal. Bom, o raio paralelo que sai desse objeto, nós sabemos que ele refrata. E refrata passando pelo foco. Não é verdade? Tá aqui. Vamos pegar o raio que passa pelo foco ou que incide sobre o centro óptico? Não sei, pegar o que passa pelo foco aqui, ó. O raio que sai aqui do objeto e incide na lente passando pelo foco, galera. Certo? Esse raio, meio tortinho aqui, né? Esse raio, pessoal, ele vai refratar paralelo ao eixo principal. Certo? Muito bem. Os raios se encontraram aqui. Aqui está formada a minha imagem. Certo? Bom, primeiro, a imagem se formou pelos próprios raios e não pelos prolongamentos.
nós chamamos essa imagem de imagem real. E agora vocês já sabem que toda imagem real ela tem que ficar de cabeça para baixo, né? Real invertida. Aqui eu coloquei o objeto muito pertinho do anteprincipal, né? Então não vai dar de perceber tão bem. Mas fazendo com régua bem bonitinho, vocês vão notar que ela é real invertida e menor. Nós temos importantes aplicações para esse tipo de imagem, pessoal. Uma importante aplicação é o nosso olho. Vou dar uma aplicação de cada, tá? Quando eu olho para um objeto, né, os raios entram no meu olho, pessoal, e formam a imagem no fundo dele, na retina. Essa imagem é real invertida menor. Invertida, João? A imagem se forma de cabeça para baixo? É. E o nosso cérebro que corrige, certo? Então é real invertida e menor, como a imagem se forma no fundo da retina aqui nos nossos olhos. Bom, vamos posicionar agora o nosso objeto sobre o anteprincipal. Então tá aqui, ó, o anteprincipal tá aqui, eu botei o objeto bem em cima. Muito bem. O raio paralelo, ele vai para o foco. Não é verdade? O raio, pessoal, que sai aqui da lente, ó, na direção do foco, ele vai refratar paralelo. Percebam que esses raios se encontraram aqui. Estou fazendo sem régua, né? Na mão tô dando uma... Faz a bolinha bem grande, ó, aqui para dar certo. Pessoal, aqui se formou a imagem. Ela se forma também sobre o anteprincipal. Igual no espelho, João, que era lá no centro de curvatura, igual. Com a mesma característica, inclusive, né? Ó, é uma imagem real, se forma pelos próprios raios, de cabeça para baixo. Então ela é invertida. Só que ela tem o mesmo tamanho. Vamos dizer que ela é em real invertida igual. Né? Igual quer dizer o tamanho é igual. Beleza? João, tem alguma aplicação para isso? Claro que tem. A máquina de Xerox, certo? O que tu faz? Não bota uma cópia lá e ela ser exatamente igual o que tu copiou? Porque a máquina tem uma lente, pessoal, essa lente se posiciona sobre o anteprincipal, né? Perdão. A lente se posiciona de forma que a tua folha lá que tu quer copiar fica sobre o anteprincipal e ela faz uma cópia exatamente igual. Agora, entre A e F, vamos colocar aqui o nosso objeto. Entre A e F. Aqui, ó. Está posicionado. Bom, já sabemos que o raio paralelo... Ficou meio tortinho esse raio, né? Deixa eu dar uma melhorada nele aqui. Não dá mesmo que vai dar errado o negócio. Tá aqui, o raio paralelo. Ele refrata passando pelo foco. Agora, o raio, pessoal, que passa pelo foco, ficou muito legal, né? Quero passar um pouco mais para cá, mas vai dar certo. Espera aí. Deu. Vai entender que ele passou pelo foco ali. Pelo foco ele sai paralelo, né? É o caso contrário. Tá valendo. Se encontraram aqui os raios refratados. Então, aqui que se forma a imagem. Ela se formou pelo próprio raio. Nós chamamos isso de real. E ela está de cabeça para baixo. Nós chamamos isso de invertida. Toda real tem que estar invertida. Além disso, olha o tamanho dela em relação ao tamanho do objeto. Claramente ela é maior que o objeto. Tudo bem? Ô, João, mas se eu olhar lá para o espelho côncavo, é exatamente igual? É exatamente igual. A lente convergente forma exatamente igual, forma exatamente as mesmas imagens, ou melhor, imagens com as mesmas características que o espelho côncavo. Bom, tem exemplo para isso? Tem. O data show, galera, ou o cinema. Vou colocar aqui o cinema, tá?
que acontece? Tu tens lá uma lente, né, de um projetor, e essa lente forma uma imagem bem grandona na parede, né? Para poder ser projetada em uma parede, a imagem tem que ser real. O filme é colocado, pessoal, lá na projeção do cinema de cabeça para baixo, ou mesmo lá no data show, né, que a gente usa no colégio e tal. Ele é colocado de cabeça para baixo para sair de cabeça para cima na parede, porque a imagem é real e, portanto, é invertida. E, obviamente, é uma imagem maior, né? No cinema, na sala de aula, fica aquela imagem grandona projetada na parede. Certo? Então, uma aplicação interessante aqui é o cinema ou o próprio data show. E agora, o que vai acontecer quando eu colocar um objeto? Está aqui o foco. O objeto está sobre o foco. Bom, o raio paralelo vai para o foco, né? Ele vai para o foco aqui, ó. Certo? Aqui, como o objeto já está sobre o foco, eu vou pegar o raio que incide sobre o centro óptico. Se ele incide sobre o centro óptico, ele não desvia. O que aconteceu com esses raios? Ficaram paralelos. Isso quer dizer que eles vão se encontrar lá no infinito. Nós demos um nome para esse tipo de imagem que se forma no infinito. Dizemos que é uma imagem imprópria. Certo? É uma imagem imprópria. A aplicação disso aqui eu já conversei agora há pouco. O farol, né? O farol forma uma imagem imprópria, na verdade ilumina e tal. É a lâmpada colocada sobre o foco. Está aqui. Essa é a imagem, ou a falta de imagem, né? Não forma uma imagem. Neste caso, quando o objeto está sobre o foco. E agora, por último, mas não menos importante, a nossa preciosa posição entre F e O. Então, está aqui o objeto bem coladinho na lente. Bom, o raio paralelo, ele vai para o foco. Ok? O raio que passa pelo centro óptico, pessoal, ele não desvia. Ok? Ah, João, esses raios não se encontram. Sim, de fato eles não se encontram, só que eles não são, pessoal, paralelos. Se eu prolongar esse cara aqui e prolongar esse cara aqui, mas esse meu prolongamento aqui ficou zoado, hein? Oxi. Peraí, pra cá, né? Eu. Tá aqui meu objeto. Prolonguei os raios refratados e vi que eles se encontram. Eles se encontram aqui. Tá aqui a imagem. Bom, ela se forma pelo prolongamento dos raios. Isso recebe um nome. A imagem, ela é virtual. E toda imagem virtual tem que também ficar de cabeça para cima. Já conversamos isso. Ela é uma imagem direita. Nitidamente, ela é maior que o objeto. Aí eu lembro para vocês, ó. Virtual, maior e direita. Virtual, maior e direita. É uma imagem VMAD. Todas as imagens são iguais às imagens do espelho côncavo. Da lente convergente, espelho côncavo. João, e aquele macete que passou? Vale também, né? Aquele desenha tudo num só, vale também. Ok. Tem aplicação isso aqui? Claro que tem. Acho que vocês já devem ter visto na vida de vocês uma lupa. O que tu faz com a lupa? Coloca bem pertinho, né? Como é que tu vê o objeto? Ampliado. Certo? Se tu pegar essa lente de bordas finas, essa lente convergente e botar bem pertinho, tu vai ver a VMAD, virtual maior direita. Então, estão aqui as imagens, as aplicações, e lembrem-se que vocês têm que saber isso, ou pelo menos saber desenhar, né? Para conseguir obter as características da imagem. Vamos ver o que vai acontecer na lente divergente agora, então. Não precisa ter medo, turma. Na lente divergente, nós temos um caso somente, assim como no espelho convexo.
Então, sempre associem isso. A lente convergente forma as mesmas imagens que o espelho côncavo. E a lente divergente, as mesmas imagens que o espelho convexo. Bom, vamos pegar o nosso fiel objeto e colocar em uma posição aqui na frente dessa lente e verificar o que vai acontecer. Bom, o raio paralelo, aí toma cuidado, agora é a lente divergente, é o prolongamento desse raio que vai para o foco, né? O raio diverge. O raio, pessoal, que vai para o centro óptico não desvia, continua toda a vida aqui, não é verdade? Bom, esses raios não se encontram. Mas e se eu prolongar esse aqui, que já está prolongado, e prolongar esse aqui também, né? Então percebam que isso aqui é um prolongamento aqui, ó. Os prolongamentos dos raios refratados se encontram aqui, formando, portanto, essa picocutinha aqui, imagem. Ela é real ou virtual? Ah, João, achei que ela é virtual porque ela se formou pelo prolongamento. Ela é virtual. E claro que toda virtual a gente sabe que ela tem que ficar de cabeça para cima. Virtual tem que ser direita. Só que ela é pequenininha, ela é menor que o objeto. Virtual menor direita. Lembra que no estudo dos espelhos nós chamamos isso aqui de VMAD. Então, é a mesma coisa, né? Espelho côncavo VMAD, convexo VMAD, lente convergente VMAD, divergente VMAD. Certo? Bom, o que essa lente faz? Pessoal, ela faz a mesma coisa que o espelho convexo. Aumenta o campo visual. É isso que essa lente faz. E qual é a aplicação dela, então? Uma aplicação interessante dela é o tal do olho mágico da porta, sabe? Da porta do apartamento. Olho mágico. O que acontece quando tu olha através do olho mágico? Tu tens um campo visual ampliado, né? Não adianta a pessoa se esconder no cantinho da porta assim que tu consegue ver, porque é uma lente divergente. Ou o tal do olho de peixe, do fisheye, que uma época o pessoal colocava no celular para bater foto na praia, assim, pegar o visual e tal, né? Para aumentar o campo visual, aí ficavam umas fotos diferentes. Então, tá aqui, turma. Essa foi a nossa aula sobre o estudo das imagens das lentes, né? Então, a primeira aula aí sobre lentes. Espero que tenham compreendido. Valeu, um abração.